do Villegagnon. Bom, ele mandou uma carta para o Calvino, pediu que o Calvino enviasse alguns cristãos. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp, alguém pedindo para entrar. Tem alguém que não conseguiu. Diogo. Espera aí que a Luísa está com dificuldade. Mandei o link para ela de novo, vamos ver se ela consegue. Helena. Então, eu vou acompanhando aqui. Se vocês virem que eu estou meio distraída, é porque eu estou conversando com a Luísa aqui também, tá bom? Conseguiu. Veio aqui. Aí, beleza. Então, o Villegagnon pediu para o Calvino enviar um grupo de cristãos da fé reformada, né, da nova fé, para essa colônia, e o Calvino enviou. É lógico que o Calvino pensou o quê? Eles estão formando uma nova colônia, a situação... O Calvino tinha uma noção de como era a vida na colônia, então ele resolveu mandar junto, não só pessoas que entendessem do evangelho, mas pessoas que seriam úteis de todas as formas ali para a colônia. Então ele mandou alfaiate, mandou algumas pessoas para que pudesse ajudar ali na organização, alguns profissionais que pudessem ajudar nessa nova colônia. Só que nesse meio tempo, irmãos, eu vou cortar o microfone de vocês aqui, tá? Se alguém puder falar comigo, é só abrir o microfone, tá bom? É só abrir o seu microfone aí e falar comigo, tá bom? Beleza? Estão me ouvindo? Só acena com a cabeça? Sim? Beleza. Obrigado. Então, o Calvino mandou, só que nesse meio tempo, entre a carta do Villegagnon, tá? Pedindo cristãos reformados para a França, para essa França Antártica, nesse meio tempo, enquanto o Calvino está organizando as pessoas e enviando essas pessoas, e elas estão vindo de navio, as viagens eram um pouco demoradas, os padres católicos que estavam aqui já começaram a fazer sua pressão sobre o Villegagnon, porque para que não permitisse que essas pessoas ficassem aqui. E assim que elas chegaram, elas foram quase que imediatamente presas. Tá? Esses reformados foram presos. Foi pedido a eles que fizessem uma confissão de fé. E olha, veja, profissionais liberais, tudo bem que eles estudaram lá na faculdade lá de Genebra, mas com Calvino, mas esses profissionais liberais, eles escreveram a Confissão de Fé da Guanabara. Eu enviei para vocês ou ontem ou anteontem a Confissão de Fé. Se vocês tiverem um tempinho para dar uma lida nela, vocês vão ver como ela é profunda, extremamente bem organizada, bem escrita, tá? Defende os pontos de forma contundente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, com os recursos que eu tenho hoje, dificilmente escreveria uma carta ou uma confissão de fé tão bem feita quanto aqueles homens, aqueles alfaiates, aqueles ferreiros, aqueles sapateiros lá conseguiram escrever lá no século XVI. Olha como os cristãos ali eles eram muito bem preparados, tá? É lógico que se você ler a Confissão de Fé, você vai pensar assim, olha, mas tem muita coisa que eles poderiam ter abordado nessa Confissão de Fé. Mas as confissões de fé, irmãos, normalmente elas abordam um tema específico e elas tratam de assuntos que diz respeito à realidade que eles estão vivendo naquele momento, tá bom? E ali qual era o principal problema que eles tinham? O enfrentamento com o catolicismo romano. E aí, então, a Confissão de Fé de Guanabara ela vai se ater a diferenciar a nova fé, ou a fé reformada, do catolicismo romano e mostrar a relevância ou a importância da nova fé, ou da fé reformada, tá? Da legitimidade da fé reformada. Não adiantou muito, algumas pessoas foram mortas, outros foram mandados para o interior do Brasil.
eles ficaram somente com o alfaiate, eles não mataram o alfaiate porque eles precisavam de um alfaiate, ele era o único que tinha nessa colônia. E no ano seguinte, em 1558, eles acabaram sendo expulsos pelos portugueses. E alguns cristãos ali reformados que estavam presos acabaram sendo mortos. Enfim, mas essa foi a primeira tentativa de estabelecer o presbiterianismo no Brasil. A segunda tentativa, veja, não é uma tentativa, não é uma missão organizada, não é uma tentativa de essa tentativa de colocar o presbiterianismo aqui, ela é mais assim, ela acaba acontecendo em decorrência das pretensões colonizadoras de uma nação, tá? No primeira tentativa da pretensão colonizadora da França e da segunda é dos holandeses. O que acontece também, mais um pouquinho de história para vocês aí, história do Brasil, tá? O Brasil, ele foi colonizado por Portugal, mas no finalzinho do século XVI, início do século XVII, um dos reis de Portugal morreu de velhice, tá? Morreu porque as pessoas morrem, ninguém matou ele. E quando ele morreu, ele não deixou herdeiros. O herdeiro mais próximo dele era o rei da Espanha, tá? O Felipe II da Espanha. E o Felipe II ele conseguiu convencer a nobreza portuguesa de aceitá-lo como rei. E a nobreza portuguesa consentiu em tê-lo como rei. Então, esse é o período que nós chamamos na história de União Ibérica. Ou seja, os dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, se uniram sob o domínio da coroa espanhola, do Felipe II. Bom, só que o que está acontecendo? Um pouquinho antes. Portugal ele tinha um convênio econômico com a Holanda. Eles tinham uma aliança política e econômica com a Holanda. Então, e essa política era bastante favorável à Holanda. A Holanda ela tinha muito dinheiro e ela gostava muito desse convênio político e econômico com Portugal. Portugal, nesse momento, produzia cana-de-açúcar e a Holanda pegava essa cana, transformava em açúcar e vendia na Europa. Tá? E ela ganhou muito dinheiro com isso. Só que, embora Portugal fosse aliado da Holanda, a Espanha não gostava dos holandeses, porque a Holanda, ela, antes de se tornar país, ela era Holanda e Bélgica, elas pertenciam à região chamada Flandres, que era uma região que pertencia à Espanha. E aí a Espanha ela nunca aceitou a independência da Holanda, principalmente porque logo, imediatamente a Holanda ter se tornado independente, ela assumiu a fé protestante. E os espanhóis sempre foram muito católicos, tá? Então, o rei da Espanha, assim que ele assumiu a liderança de Portugal, o Filipe II, ele rompeu os vínculos econômicos com a Holanda. Só que Portugal devia dinheiro para a Holanda. E a dívida foi cancelada. Já que a dívida foi cancelada e não vai pagar, o que a Holanda fez? Se você não vai pagar, eu vou ocupar no território do Brasil, uma parte do território brasileiro, para que essa dívida seja paga. Em 1624, ocupou a região ali de Salvador, tá? Ocupou aquela região ali, não tinha nome, não havia um estado ali, tá? Como a gente compreende hoje, por isso que eu estou usando o termo região. Ocupou ali a Salvador, a cidade de Salvador, e ali estabeleceu uma colônia holandesa. Só que os holandeses eles eram reformados. Então, à medida que os holandeses ocupam Salvador, eles trazem os seus pastores para a cidade. E ali começa uma colonização holandesa e a fé reformada a ser pregada ali. Tá? Veja que não há um esforço missionário organizado, ele vem em decorrência da colonização holandesa. Os portugueses conseguiram expulsar os holandeses dali de Salvador em 1625, mas em 1630 os holandeses invadiram Pernambuco e novamente pastores reformados, pastores presbiterianos da Holanda vão para aquela região ali e eles começam a formar igrejas presbiterianas ali.
Inclusive, o líder dessa colônia é o famoso, inclusive, ele era herdeiro do trono, ele chegou a ser herdeiro do trono inglês, Maurício de Nassau, tá? Ele lidera ali, só que ele acaba gastando muito dinheiro, a Holanda corta as asas dele e manda ele voltar, tá? E logo depois que ele volta, os holandeses não conseguem mais controlar. O Maurício de Nassau ele era um bom gestor, embora ele gastasse, porque o Maurício ele quis organizar a colônia e não quis ir embora mais. E ele começou a gastar o dinheiro que arrecadava na colônia, em vez de mandar para a Holanda, ele começou a gastar no próprio Brasil. Então ele fez teatro, ele fez um observatório espacial, ele fez várias, urbanizou a cidade de Recife, né? Em Pernambuco. Ele começou a fazer várias reformas na cidade, gastou muito dinheiro, e os holandeses cortaram a asa dele e depois mandaram ele voltar, e depois os holandeses acabaram sendo expulsos. Mas durante esse período aí de 24 anos, o presbiterianismo vingou ali na região, tá? E quando foram expulsos pelos portugueses, desculpa, quando eles foram expulsos, os protestantes foram expulsos também, tá bom? Mas agora vamos para a verdadeira tentativa, e daí por diante o presbiterianismo ficou mesmo. Aí nós vamos pular de 1624, nós vamos até agora para 1859. Em 1859, irmãos, toda a conjuntura do Brasil mudou. Nós temos, o Brasil já é um país, o Brasil já é um império, ele já está independente. Dom Pedro I já tinha proclamado independência, e nós temos aqui um segundo imperador, que é o Dom Pedro II, que, embora fosse bastante católico, ele era muito voltado para essa questão. Obrigado. Ele era muito mais aberto do que o seu pai. E ele permite, embora ainda de forma reservada, vamos com calma, que nós estamos falando de século XIX, ele permite que missionários protestantes de outros países venham para o Brasil, desde que eles não evangelizassem brasileiros, tá? Eles poderiam evangelizar apenas, eles poderiam fazer igreja ou ter igrejas que proclamassem o evangelho reformado somente para ingleses, para norte-americanos, ou seja, para pessoas que já eram reformadas, tá? Mas já era um grande avanço. Em 1859, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, ela envia para o Brasil um homem, né, um missionário chamado Ashbel Green Simonton, tá? Tá aqui o nome dele aqui, ó. Ashbel Green Simonton. Eu mencionei e eu fiz para vocês a propaganda, né? Leiam, tá? O Diário do Simonton, ele vai... o que eu vou falar resumidamente, muito resumidamente, aqui ele vai falar melhor, tá? O diário dele é muito bom. Tem outros livros também que eu já fiz menção, Bandeirantes da Fé e tal. Mas o Diário do Sábado, ele conta como que foi esse chamado do Hamilton, como que foi a vida dele. Conta até antes dele, enquanto ele estava lá nos Estados Unidos, ainda professor, até ele se tornar um pastor, estudar lá em Princeton, e vir para o Brasil, como foi o chamado dele, como que as coisas aconteceram, tá bom? Ele veio para o Brasil e chegou aqui no Brasil dia 12 de agosto de 1859. Ele tinha 26 anos quando isso aconteceu, tá? E aí sim, uma organização missionária por trás, organizando, ajudando, dando apoio financeiro. Então, era um negócio mais estruturado e ele estava vindo com essa função, tá? De pregar o evangelho aqui no Brasil. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Tá, início do trabalho, tá? Eu vou um resuminho aqui que eu segui do livro. Simonton, ele não dominava, quando ele chegou no Brasil, ele tinha estudado português, tá bom? Mas ele ainda não dominava o português, não dominava o idioma. O português, o nosso idioma, ele é um idioma bem complexo de aprender, tá? Não é muito fácil de aprender, não. A gente aprende porque a gente já nasce falando, mas ele não é fácil de aprender. Temos muitas palavras que os americanos não conseguem pronunciar. Eles têm muita dificuldade em aprender, tá?
mas ele veio para cá e, enquanto ele não dominava o idioma, ele teve aulas com brasileiros aqui para aprender, né, para se familiarizar com o idioma. Enquanto ele esteve aqui, nesse momento primeiro aqui, né, de 59 até 60, aí alguns meses, não chegou a um ano, mas quase um ano, ele ficou aprendendo o idioma. Enquanto ele estava aprendendo o idioma, ele ficou evangelizando os estrangeiros que viviam no Brasil, tá? Pregando para norte-americanos, para ingleses, tá bom? Para essas pessoas. Ele utilizou, inclusive, ele conta no diário dele que ele utilizava o livro do Peregrino, do John Bunyan. Inclusive, irmãos, essa leitura eu recomendo muito que você faça. É um livrinho baratíssimo. Você compra pelo... Eu li esse livro aí, é muito bom. Opa, isso, alguém falou comigo aí. Eu tenho. Se alguém quiser, eu empresto. Aí, ó, eu acho que é o Paulo que está falando. É, eu mesmo. Ah, Paulo, então, ó, o Paulo empresta para você. Manda no PV, quem tiver interesse, eu empresto. Tá bom? Então, só manda no PV depois para o Paulo aí, quem tiver interesse, ele empresta. É um livro muito baratinho, o problema é que ele vive esgotado. Eu gosto muito, eu vou fazer propaganda, mas eu gosto muito da edição da Mundo Cristão, tá? Eu faço propaganda, mas eu não ganho nada com isso, então... mas é porque eu gosto muito dessa edição, tá? Eu já li o Peregrino e tem a continuação do Peregrino, que é a Peregrina. Em português é Peregrina, em inglês é Pilgrims e Pilgrims, parte 2, tá? Porque em português, desculpa, em inglês não tem o feminino de Pilgrims, né? Peregrino. Peregrino é peregrino, né? Não tem feminino e masculino, né? Não tem gênero, tá bom? Mas, enfim, continuando aqui, não vamos nos distrair. No dia 22 de abril, ele fez o seu primeiro trabalho em português. Ele fez uma escola bíblica dominical, tá? Então, dia 22 de abril de 1860. O segundo missionário a chegar no Brasil foi o Alexander Blackford, tá? Ele era cunhado do Simonton, ele era casado com a irmã do Simonton, e uma das irmãs dele, tá? Porque o Simonton já tinha uma irmã que tinha morrido. Então, o Blackford ele veio para o Brasil. Ele não tinha a mesma desenvoltura que o Simonton. Você vai ver no diário do Simonton que, de vez em quando, o Simonton tinha que dar umas apertadas no Blackford. O Blackford ele era um pouco tímido, tá? Mas ele fez o seu trabalho ali com dificuldade, mas ele cumpriu o trabalho dele e ele chegou no Brasil dia 25 de julho de 1860. Um ano depois, em dezembro, 7 de dezembro, para ser mais exato, chegou o terceiro missionário americano, tá? O Francis Schneider. O Schneider, ele era um alemão, tá? Que vivia muitos anos nos Estados Unidos. Ele era, então, naturalizado norte-americano, estadunidense naturalizado, e ele veio para o Brasil. Ele foi o terceiro missionário, então, americano, mas embora a origem dele fosse alemã, ele veio para o Brasil da Igreja Presbiteriana norte-americana, acho que é PIC que chama, tá? Em 1862, eles receberam os 2 primeiros membros da igreja. Então, olha, o trabalho começou em 1860, mas somente 2 anos depois que eles tiveram os 2 primeiros membros, tá? E não era nenhum dos 2 brasileiros. Era um norte-americano que vivia no Brasil e um português, tá? Português, não brasileiro, português, que vivia no Brasil também. Neste ano, não era o primeiro membro, tá? Os 2 primeiros membros, mas neste mesmo ano, a igreja teve o seu primeiro membro, tá? O irmão Serafim, já falecido, lógico, isso nós estamos falando de 1862, lembre-se disso, tá? O irmão Serafim Pinto Ribeiro foi o primeiro brasileiro a ser convertido na Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana, irmãos, é a segunda igreja evangélica no Brasil. A primeira é a Igreja Congregacional, tá? Não é a Congregação Cristã do Brasil, tá bom? É a Igreja Congregacional, é outra denominação. Foram os primeiros protestantes a chegarem no Brasil e se fixarem no Brasil. Inclusive, teve uma certa hostilidade entre o Simonton e o pastor da igreja congregacional, mas eles se acertaram. Isso está relatado no diário do Simonton, tá? Vamos seguir aqui. Continuação aqui na nossa revisão histórica, tá? Com o batismo dos primeiros
membros, a igreja, como que a nossa igreja, como que hoje em dia nós tratamos a organização de uma igreja? A partir do momento que ela consegue se manter financeiramente, ela se torna uma igreja, tá? Antes disso, ela é uma congregação, um ponto de pregação, tá? A partir desse momento, ela se torna uma igreja. Mas em 1860, né, na década de 60 do século XIX, dos anos 1800, não era assim que eles viam, tá? Como que eles viam? A partir do momento que você batiza a primeira pessoa, você estabeleceu ou organizou a primeira igreja. Então, a igreja do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, né, que é no Rio de Janeiro, ela foi considerada organizada quando teve o... Desculpa aí, pessoal. Quando teve o primeiro batismo de um brasileiro, tá? Foi no dia 12 de janeiro de 1862 que foi considerada organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil, tá? No Brasil, tá bom? Ela não é do Brasil, ela está no Brasil, tá? Os missionários fincaram base no Rio de Janeiro, mas viajaram por todo o país, tá? Então, a sede era ali no Rio de Janeiro, mas eles iam para outras cidades. Eles faziam aquele trabalho de itinerância, tá bom? Criaram o primeiro jornal evangélico no Brasil, que foi chamado Imprensa Evangélica. Ela foi organizada no dia 5 de novembro de 1862. E foi também esse jornal aí, a Imprensa Evangélica, foi o primeiro jornal feito totalmente no Brasil, tá? É porque antigamente você já tinha uma imprensa, mas os jornais eles eram impressos fora do Brasil e enviados para o Brasil. E aí a Imprensa Evangélica foi o primeiro jornal publicado, primeiro periódico evangélico do Brasil e o primeiro periódico publicado e impresso totalmente, tudo feito no Brasil, tá bom? Surgiu em dia 5 de novembro de 1862, então. No ano seguinte, o Blackford veio para São Paulo, tá? O Simonton percebeu que era importante ter uma base em São Paulo. Irmãos, cuidado aí com a maneira que você encara o Brasil. São Paulo não era tão importante para o Brasil, para a colônia, não é colônia, mas já é o império, mas para o império quanto é hoje, tá? Tinha sua importância, porque os cafeicultores já estavam ali, mas ainda se tinha uma concorrência ainda entre outros estados. São Paulo vai se tornar muito importante no finalzinho do século XIX e início do século XX, tá bom? Mas nesse momento São Paulo é importante, mas não era tão importante quanto é hoje. Hoje é o principal estado do Brasil. Isso que é hoje estava começando a se formar neste período, tá? Ele veio para São Paulo e ele passou para as regiões ali, que eram as regiões mais importantes de São Paulo na época, que hoje em dia é uma região que economicamente não tem tanta importância assim. Não vou desmerecer os nossos irmãos ali, daquelas regiões, mas eram cidades que hoje nós chamamos de cidades históricas do Vale do Paraíba. Então, região ali de Queluz, Areias, São José do Barreiro, tá? É ali que eles passaram por aquelas regiões ali, tá bom? Que eram regiões bastante importantes, porque é ali que estavam as plantações de café, tá? Ou grande parte da produção de café do Brasil na época, tá? Blackford veio para São Paulo, então, em 1863, e em 1865 foi organizado o primeiro presbitério, tá? O presbitério do Rio de Janeiro. Tá bom? A primeira reunião desse presbitério, então, na primeira reunião do presbitério, no dia da inauguração do presbitério, foi nomeado ou foi ordenado o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, tá? Brasileiro. Foi o reverendo José Manuel da Conceição, que, inclusive, foi homenageado. O seminário que eu estudo tem o nome dele, tá? Ele era um padre, tá bom? Ele era um padre católico e ele foi convertido à fé reformada. Irmãos, esse José Manuel da Conceição, ele foi um desbravador. Nós devemos muito
ou a igreja presbiteriana deve muito a ele. Ele passou por região, ele passou por Mogi, ele passou pela minha cidade, ele Caçapava, passou por Taubaté, passou por Pinda. Ele ia do Rio de Janeiro para São Paulo, passava ali pelo sul de Minas, volta. Ele fez muitas e muitas vezes. Como ele era um padre, como ele tinha passado por muitas cidades, e ele era um padre desses, como que chama isso? Ele ia passando, itinerante mesmo, tá? Ele fazia essas pregações itinerantes. Quando ele se converte ao presbiterianismo, ele vai na casa das pessoas que ele tinha ido antes como padre, e ele vai falar, olha, eu estava errado antes, e ele começa a falar, explicar o evangelho de fato, né? O evangelho reformado, o evangelho como nós entendemos que é o verdadeiro, tá? Para essas pessoas, e elas foram se convertendo. Então, a igreja ela teve um grande avanço nesse período por causa do pastor José Manuel da Conceição. No dia 14 de janeiro de 1867, foi fundado o primeiro seminário no Rio de Janeiro. Então, a igreja percebeu a necessidade de formar pastores brasileiros. Então, em 1867, eles fundaram o primeiro seminário presbiteriano ali na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Tem um documentário que trata disso também, tá? E eu acho que, se eu não me engano, é feito pelo reverendo Alberi, tá? Ele trata desse documentário. Nós assistimos esse documentário, o pastor passou uma vez para nós ali na igreja, já faz alguns anos. Eu me recordei agora dele, não me recordei antes, não teria trazido o nome dele para vocês, tá? Se o Tarcísio achar fácil aí, enquanto eu estou dando aula, ele pode colocar, senão depois a gente coloca, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho da vida do Simonton, tá? Ele casou-se em 1863 com Ellen Murdoch. A mãe do Simonton ela ficou muito doente e o Simonton viajou daqui, na época só tinha navios. Ele viajou para tentar ir lá acompanhar a mãe dele nesses últimos dias, mas quando ele chegou lá, a mãe já tinha falecido. E aí ele ficou um tempo, quase um ano, nos Estados Unidos, novamente. Durante esse período, o Blackford, que ficou conduzindo a igreja aqui. E durante esse período que ele ficou ali, ele acabou conhecendo uma moça chamada Ellen Murdoch. Ele se enamorou dela, ele gostou dela. Rapidamente eles casaram, não demoravam muito não, porque não dava para demorar. Tá? Rapidinho eles já gostavam, já acertavam as coisas, já casavam. E ela veio com ele para o Brasil. Eles tiveram um filho, uma filhinha, melhor dizendo. Em 1864, ela engravidou, né? Assim, eles voltaram para o Brasil, ela engravidou. E em 1864, nasceu a sua filhinha, mas a Ellen Murdoch ela teve umas complicações no parto e 9 dias após o nascimento da sua filha, ela veio a falecer. Tá? Isso foi um golpe muito forte para o Simonton. Ele relata isso no seu diário, tá bom? Ele deu o nome da filha dele em homenagem à esposa falecida de Ellen Murdoch Simonton. E ele não tinha condições de criá-la, ele estava sozinho, não sabia nada sobre isso, e ele deixou a filha com a irmã, a mulher do Blackford, tá? A esposa do Blackford. E aí elas que cuidaram da Ellen para ele. Ele conta como que se deu isso, ele ia visitá-la de vez em quando, tal. Lembrando que o Blackford estava em São Paulo e o Simonton no Rio de Janeiro, tá? Mas, enfim, por fim, o Simonton, em 1867, com 34 anos, novo de tudo, ele morreu em São Paulo, tá? De febre amarela. O Brasil era um país muito difícil de viver, tá bom? Nós temos doenças tropicais que os ingleses, norte-americanos, eles tinham muita dificuldade. Você tem uma ideia, no século XIX, o porto do Rio de Janeiro era o porto da morte. Tá? Tinha cólera, dengue, malária, essas doenças todas que um americano, um europeu, né, um norte-americano e um europeu, estou falando de regiões diferentes, mas só para vocês terem uma ideia aí, porque eles estão lá no norte, né, na região norte do planeta, no hemisfério norte, eles tinham muita dificuldade de sobreviver a essas doenças, tá? Então, o Simonton ele faleceu dia 9 de dezembro de 1867, tá bom? Eu deixei aqui uma citação do Simonton, após a morte da sua esposa, que ele diz o seguinte, olha, o céu é o lugar dos que creem,
é o meu lar. Todos os que me são caros estão lá. Meu pai, minha mãe, minha irmã e minha esposa. Jesus está lá. Essa foi uma coisa que ele escreveu no diário dele, dia 5 de julho de 1864. Quando eu leio o Diário do Sábado, eu me emociono, tá, irmãos? Eu chorei um pouco lendo lá o Diário do Sábado, porque um homem que gastou sua vida por amor a Cristo, e eu acho essas histórias muito, muito marcantes, muito importantes, tá? Bom, mas a história não morreu com o Simonton. A igreja presbiteriana não parou após a morte do Simonton, ela seguiu triunfante. Deus honrou o trabalho dos seus servos. Então, dia 13 de janeiro de 1872, foi organizado o Presbitério de São Paulo, o segundo presbitério do Brasil, né? E em 1888 foi organizado o Sínodo, tá? Depois nós vamos explicar para vocês na próxima aula. Hoje não vai ter tempo, nem fui planejado para isso, tá? Foi planejado para a próxima aula mesmo. O que é sínodo, o que é um presbitério, eu vou explicar tudo para vocês na aula que vem, domingo que vem, se Deus nos permitir. Em 7 de janeiro de 1909 foi organizada a Assembleia Geral, tá, da Igreja Presbiteriana, que em 1937 ela mudou o nome, ela deixou de se chamar Assembleia Geral e ela passou a se chamar Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Atualmente, o Supremo Concílio é a instância maior da Igreja Presbiteriana. Domingo que vem eu vou explicar o que é isso, para que serve, o que são essas instâncias, mas o presidente atual é o reverendo Roberto Brasileiro, tá bom? Só para vocês saberem aí. Continuando, que nós temos alguns poucos minutos de aula. E aí já nós concluímos a nossa aula, tá? Um pouquinho, então, para vocês, adiantando para a próxima aula, mas eu posso retomar isso na próxima aula. Nós temos nossa igreja ela é regida pelo que nós chamamos de Manual Presbiteriano, tá? O ano passado houve uma reunião do Supremo Concílio. Essa reunião ela acontece de 4 em 4 anos, né, Tarcísio? Isso, obrigado, Tarcísio. De 4 em 4 anos, tá? O ano passado nós tivemos uma reunião e normalmente quando há uma reunião e acontece alguma mudança no estatuto da igreja, eles fazem um novo manual. O último manual era de 2013. Em 2019, nós tivemos um novo manual aqui, tá? O Manual Presbiteriano, esse é o manual atual. O pastor me deu esse aqui de presente. Na verdade, os dois que eu tenho, eu ganhei de presente do pastor. Esse manual aqui, ele rege como fosse, é lógico, em primeiro lugar a Bíblia, tá? E depois nós temos os nossos símbolos de fé, nós vamos tratar disso na próxima aula, mas já vou mencionar aqui, nós já falamos disso, tá bom? A Confissão de Fé de Westminster e os 2 catecismos, o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster, tá bom? Ou Breve Catecismo, tá? O Catecismo Menor chama-se também Breve Catecismo. Eles são os nossos símbolos de fé. Então, primeiro a Bíblia, depois os catecismos, e abaixo dos catecismos nós temos um manual presbiteriano, que é o nosso regulamento, aquilo que regula o funcionamento da nossa igreja. Tudo que você quer saber sobre a igreja presbiteriana no Brasil está aqui dentro, tá bom? Então, os pastores que mais se dão bem e os presbíteros que mais se dão bem, ou qualquer membro que se dá bem, assim, nas discussões, e são aqueles que dominam bem esse manual, tá? Ele diz como que funciona a questão a pessoa cometeu um pecado, como que vai ser tratado esse pecado? Tá aqui no manual, tá? A questão da disciplina, lembrei o termo. Questão da disciplina. Por exemplo, quando eu quis me candidatar ao ministério, ao sagrado ministério. Eu tive que seguir, estou vendo aqui que está tendo um pequeno delay aqui no Zoom, tá? Mas eu tive que seguir as normas aqui do Manual Presbiteriano, tá bom? A partir do momento que eu terminar o seminário, o Manual Presbiteriano diz como que eu tenho o que vai ser feito, quais os passos que devem ser seguidos, tudo está aqui no Manual Presbiteriano, ele trata de tudo, tá?
ele trata das reuniões, como funciona uma reunião de conselho, como funciona uma reunião administrativa, como deve acontecer o culto público, tá? Que é aquilo que o pastor vive falando, ele menciona que é o princípio regulador do culto, está aqui no Manual Presbiteriano. Nós temos também, a nossa igreja ela é organizada em sociedades internas, tá? Nós temos a UPH, que é a União Presbiteriana de Homens, nós temos a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, nós temos a UMP, que é a União da Mocidade Presbiteriana, nós temos a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes, e nós temos a UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. Existe um manual, tá? É o manual unificado, que ele explica como que essas sociedades devem funcionar, tem aqui o nome de cada uma delas, tá? Como essas sociedades devem funcionar, tá? O hino, o moto de cada uma delas, tá bom? Como fazer uma reunião, tudo isso está no manual unificado das sociedades internas, tá bom? Eu ganhei esse aqui também do pastor. Eu ganhei tudo do pastor. O pastor é muito gente boa. Então, esses manuais ajudam a organizar a nossa igreja atualmente, tá bom? Esses manuais eles sofrem algumas alterações de tempos em tempos, à medida que a sociedade muda, por exemplo, algumas questões elas também são alteradas. É lógico que esse manual ele segue a Bíblia, ele tem coisas que não dá para mudar, tá bom? E esse manual não tem autoridade para mudar. Mas algumas coisas de regulamentação, né? Por exemplo, mudou a lei civil. A igreja, alguns anos atrás, houve um marco, houve uma mudança no Código Processual Civil, e aí a igreja ela passou a ser uma organização, uma sociedade. Por causa disso, por causa dessa mudança na legislação brasileira, o Manual Presbiteriano, por exemplo, teve que sofrer uma alteração, tá? Para se organizar, como acontece nós vamos ter eleição de pastores. Para que aconteça essa eleição de pastores,